Não. Não, eu não morri. Eu tô vivo, galera. Eu tô vivo. Calma, eu voltei. Calma aí. Pronto. Melhorou? Essa forma aqui não vai dar muito certo. Eu tô voltando a gravar depois de um tempo, uma temporada aí que eu passei sem fazer gravação, voltadas pro YouTube. Qual que é o motivo disso? Eu tô fazendo um teste. Então esse teste ele precisa ser testado. Então eu tô postando em algumas redes sociais, criando outras plataformas, enfim. E eu tô entendendo como que funciona direito as coisas, entendeu? E o YouTube é o lugar onde eu tenho menos alcance. Então, é um processo que você precisa lapidar um pouco para construir alguma coisa, entendeu? Mas, tudo na paz. Eu não desmotivei. Não dessa vez. Agora, por que eu tô fazendo esse vídeo? Por que será que eu tô fazendo esse vídeo? Por que eu dei play na câmera agora às 7 horas da noite, onde já é horário de dormir? Porque agora eu tô dormindo cedo, né? Agora eu durmo cedo pra acordar mais cedo ainda. Bom, eu tô fazendo esse vídeo porque eu tô finalizando a minha obra de arte. Qual que é a sua obra de arte hoje? Fala pra mim. Minha obra de arte hoje é a minha casa. É onde eu peguei pra fazer minha arte, entendeu? E literalmente construir a arte, né? Além dessas paredes pintadas por mim, que se você reparar um pouco, elas estão mal pintadas. Mas enfim, primeira parede que eu pintei na vida, então, né, já é um ponto positivo ter pintado alguma coisa na vida. Agora eu tô pintando quadro. Tá faltando isso aqui pra mim abrir uma miçanga assim na praia e vender minha arte assim. Vou ficar pegando casca de bambu e ficar enrolando, fazendo um bonequinho e vendendo por 50 conto. Bom, eu comprei 3 quadros. Na verdade, eu vou explicar qual que é a origem dessa minha mania de pintar. Lá atrás, não muito tempo atrás, pouco tempo atrás, que eu não sou tão velho assim, mas quando eu era pivetezinho, eu gostava muito de pintar, desenhar, tudo. Era tipo o meu hobby favorito. Eu gostava de pegar as pessoas e reproduzir elas exatamente como elas são. Não, eu falei pintar, mas só repaginando, não era pintura de pintar de cor. Era de grafite e lápis. Eu sempre gostei de fazer isso. Então eu fazia vários personagens que eu gostava, minha família. Minha família eu não pintei todo mundo não, porque eu não achava uma tela muito agradável de se pintar. Então eu pintava assim mais coisas mais de cinema, árvores, natureza, paisagem, sempre foi assim uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí, com 17 anos, eu fui trabalhar num estúdio de rádio e TV. E eu fiquei um ano lá. E ao invés de eu ter entrado como no setor de áudio, de câmera, eu fui entrar no setor de desenho. Só que existe uma diferença muito grande entre você ser um animador e você desenhar. Desenhar, você cria um desenho, pá, acabou. Animador, você cria esse desenho e faz esse desenho se mexer, falar, brincar, entendeu? Faz as palhaçadas tudo acontecer. É um trabalho muito delicado e eu admiro muito quem faz. Admiro até o meu educador na época, que teve muita paciência comigo. Porém, eu entendi que não era para mim. Então, eu criei um trauma de desenhar. E a partir de tanto fazer, eu falei, não quero mais. E aí não desenhava mais. Antes eu era o tipo de pessoa que eu pegava um lápis e eu desenhava, sei lá, no banco do ônibus, brincadeira. Mas, depois que passou um pouco desse trauma, eu percebi que, não, na verdade não é trauma, não vou pesar tanto, é que me desgastou, né? E aí eu não senti mais interesse em pintar, né? Todos os meus quadros que eu tinha feito, eu ou joguei fora, ou minha mãe que guardou, enfim. E aí, nessa casa nova, eu reparei que eu estava colocando as coisas muito na intenção de virar um estúdio. Então, por exemplo, a luz, né? Estúdio, ali tem um cômodo que ele é todo branco para fazer fotografia, para fazer gravação também. Esse aqui que eu tô falando com vocês é o meu quarto. Então, se considere íntimo, tá? Se considere muito íntimo, porque eu não trago ninguém aqui.
Bom, e aí, enquanto eu pensava nos quadros, eu fui numa loja de quadro, comecei a ver os quadros. Só que eu queria um quadro que me encantasse logo de cara. E não achava esse quadro, porque, né, não existe esse quadro. Vai te encantar logo de cara? Aí eu entendi que estava na minha mente essas coisas, entendeu? E aí eu tive a brilhante ideia. Como essa casa, pra mim, é o meu meu ponto ali de inspiração, é o lugarzinho onde eu tô deixando cada vez mais a minha cara, eu vou fazer um museu do Louvre aqui. É um ateliê esse lugar. Então, pra mim, eu tô colocando e tô criando isso com... Spoilers. Tô criando esse lugar aqui como o meu estúdio. Aqui é o Louvre, entendeu? E eu sou Leonardo da Vinci, Michelangelo. Ou fala outro pintor aí. Sei lá. Então, eu. Pronto. E aí eu peguei os quadros, tela branca, e semana passada eu falei assim, vou fazer o teste, vou ver como é que eu tô. Tô meio arranhado, né, porque faz um tempo que eu não faço, mas eu acabei transformando essa casa, nos quadros dessa casa, feitos por mim. Olha que lindo! Reativando um hobby que eu tenho de infância, uma coisa que eu gostava muito, e eu redescobri que, cara, é fenomenal fazer isso. Eu vou mostrar pra vocês. São 3 quadros. Eu só terminei 2 e o terceiro está em obra. Então, como o terceiro ainda está despido ainda, então vocês não vão ver. Mas o primeiro quadro... Vou mostrar esse ou outro? Vou mostrar esse. Esse é o primeiro quadro. Isso aqui é, para quem não sabe, é uma planta, 2 plantas. São pé de coqueiro. Por que que eu fiz esses pés de coqueiro? Porque eu acho coqueiro bonito, eu acho coqueiro charmoso, né? Aí aqui os detalhes pra vocês verem, ó. Tem todo um detalhe no negócio. São 2 coqueiros irmãos. E aí, esse fundo branco aí pra dar... Sabe por quê? Porque é um quarto aqui, que não é uma sala. Então, quanto menos informação o quadro tiver, melhor. Por quê? Porque a escultura mesmo vai ficar deitada nessa cama aqui, cara. Essa é a verdadeira escultura. Esse é o segundo quadro. Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Eu gosto dele porque ele tem uma coisa, tipo, meio espinhosa, com essas plantas aí, o preto com o verde também, que eu dei uns detalhezinhos, pá. Aí esse é o segundo quadro. O terceiro quadro, ainda estou fazendo, porque não é fácil, né? Eu já gastei 2 canetas Bic para fazer esses quadros. E é pintura assim com a caneta, então é um pouquinho difícil. Mas é muito prazeroso de fazer. Então, esse aqui é o meu ateliê, né? Tá ficando mais ou menos assim, ó. Aí, olha só a sacada de mestre. Quando eu falo que é um ateliê, eu tô falando de ateliê de verdade, gente. Eu tô falando de, sabe, finura. Tem as lâmpadas. Cada lâmpada tá mirada no quadro, entendeu? Deu um contraste assim, legal assim. Aí o resto aqui eu não vou mostrar, porque o resto é uma cama. A minha cadeira que eu tô sentado aqui, que ela não fica aqui, eu só sento aí pra poder trabalhar de vez em quando, tá bom? Então é esse meu quadro, galera. Eu me sinto o próprio Picasso, cara. Não, Picasso não tinha uns traços que nem o meu. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci tinha, entendeu? Eu tô muito orgulhoso.